Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus, desta vez no livro de Atos. Este será um panorama bíblico do livro de Atos, e você é meu convidado para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Tenha sua Bíblia em mãos e acompanhe esse estudo. Vamos lá? E a primeira coisa importante a sabermos sobre este livro é sua autoria. Os estudiosos concordam que seja Lucas, o mesmo escritor do Evangelho segundo Lucas. Ele que era um pesquisador nato, um homem letrado e que tinha essa inclinação a escrever os fatos acontecidos por meio de sua capacidade de pesquisa e sua capacidade de escrita. Vemos que é um livro bem escrito e vemos que a capacidade daquele que é o escritor é muito grande, pois amarra muito bem os detalhes do texto. Uma das informações que temos nas Escrituras sobre esse médico amado encontra-se justamente no capítulo 4, versículo 14 de Colossenses, e diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Percebemos então que esse Lucas ele estava presente nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vemos essa relação desses dois grandes amigos, um homem voltado para a fé e outro para a medicina. E nós vemos que a fé, o bom senso e o respeito desses dois homens caminhavam de mãos dadas para criar um ambiente onde eles tinham sucesso durante as suas viagens missionárias. Sucesso esse que é visto por meio do crescimento da igreja, este que é um trabalho que o Espírito Santo realizou por meio destes homens. Vemos então essa capacidade desse escritor, onde ele era escritor, médico, pesquisador, alguém letrado e de extrema capacidade para poder auxiliar durante as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vamos saber também qual é o período que foi escrito este livro. Muito provavelmente teria sido escrito durante o ano de 62. E nós percebemos que o livro é carregado de detalhes a respeito das autoridades que estavam presentes naquela época. Então, por meio da relação ou correlação dessas informações, podemos perceber que está dentro deste período. Percebemos também que o livro não faz nenhuma menção à destruição ocorrida durante a guerra do ano 70. Então, provavelmente foi escrito antes de 70. O livro também é perceptível que ele não fala a respeito da morte de Paulo, então provavelmente foi escrito antes da morte de Paulo. Me parece que quando você lê o livro você não encontra assim, uma conclusão no final, ou seja, esse é o desfecho da história, nos dando a entender que apesar da história ter sido escrita naquela época, ela precisa continuar, e nos dá a entender também que provavelmente este que é o escritor, ele não estava junto durante o período da morte do apóstolo Paulo, pois se estivesse ele teria também abordado o assunto. Veremos também o tema, a obra do Espírito Santo na história terrena do cristianismo. Apesar de sempre falarmos que o livro se chama Atos dos Apóstolos, muitos escritores têm mudado isso, eles têm colocado Atos do Espírito Santo. Isso justamente porque o livro aborda de uma maneira muito forte a ação do Espírito Santo, utilizando-se de pessoas para concluir as obras de Deus, ou seja, ele atua por meio das pessoas para que a vontade soberana de Deus seja realizada aqui nessa terra. Então ele vai contar durante as páginas deste livro como que o Espírito Santo fez isso, como que ele usou as pessoas, como que a igreja cresceu, quais foram as obras realizadas pelo Espírito Santo e qual é a ação do Espírito Santo aqui na terra. É muito perceptível isso durante as páginas deste livro. Algumas palavras são importantes para entendermos este livro. A palavra Jesus, Espírito, ressurreição, apóstolo e igreja. Essas palavras aparecem de forma muito repetitiva e aparecem com uma certa ênfase, onde o autor deseja mostrar que Jesus Cristo é o Salvador, que ele morreu e ressuscitou, deseja mostrar que o Espírito Santo está agora conduzindo a igreja, que depois da ressurreição de Jesus,
Exceto pela aparição dele ao apóstolo Paulo, é o Espírito Santo quem conduz os passos da igreja e demonstra que estes apóstolos, esses primeiros missionários, realizaram uma grande ação, dando um enfoque, um destaque ao apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. E nós percebemos também este crescimento constante da igreja, essa igreja que começou pequena e chegou até os confins da terra. Conteúdo. O conteúdo está estritamente ligado ao versículo 8 do capítulo 1. Vamos ler? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando nós lemos o livro, a primeira coisa que a gente vai perceber dentro do conteúdo é justamente essa divisão clara, ou seja, esse alcance do Evangelho na região de Jerusalém, Judéia, até o capítulo 7. Em seguida, vemos o alcance a Samaria no capítulo 8. E aí nós percebemos no discorrer do capítulo 8 até o capítulo 12, alguns momentos onde outras pessoas que não são nem samaritanos nem judeus sendo alcançados, caso do etíope, caso de Cornélio, e nós percebemos então que o evangelho que está passando por Jerusalém, Judéia, Samaria, está se direcionando para alcançar outras nações. E a partir do capítulo 13 é justamente isso que acontece, um foco maior nas nações gentílicas, ou seja, aqueles que não eram judeus, que não tinham nenhuma afinidade com a história, com a tradição do povo judeu. Então, o conteúdo do livro vai justamente nessa direção, mostrar como o evangelho alcançou Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, chegando em Roma, que era os confins da terra do mundo conhecido. Então nós percebemos justamente que o livro trata de como aconteceu essa proclamação do evangelho durante esse período e nessas regiões até alcançar todas as nações. Propósito do livro. O propósito do livro ele já é falado logo ali em Atos 1:1, onde diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então nós percebemos aí justamente que ele escreveu anteriormente aquilo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. E essa é uma ordem importante. Por quê? Porque Jesus fazia e ensinava, ou seja, primeiro se vive, depois se ensina. Esse é um ensino de Jesus, é um ensino que está coerente com a sua vida, coerente com as suas práticas. Primeiro se vive o Evangelho, depois se ensina o Evangelho. E isso é uma lição para a igreja dos nossos dias. Primeiro devemos praticar, colocar em prática tudo aquilo que sabemos a respeito do Evangelho. Em seguida, teremos condições de ensinar corretamente o Evangelho, porque estaremos ensinando aquilo que vivemos. E isso torna muito mais fácil o ensino, porque por meio da nossa experiência conseguiremos transmitir em palavras aquilo que é a vontade de Deus. E o fato é que o livro de Atos é justamente isso, uma continuação daquilo que Jesus já fazia e ensinava. Só que agora Jesus vai fazer e ensinar depois de sua ressurreição e por meio do Espírito Santo. Então percebemos que agora essa figura, essa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, vai atuar demonstrando assim a continuidade do trabalho de Jesus Cristo, de fazer e ensinar a vontade de Deus para a vida do ser humano. Um outro propósito que aparece de forma muito forte durante este livro é a ideia de perdão dos pecados. Nós vamos ver nos capítulos 2, versículo 21, capítulo 3, versículo 19, capítulo 4, versículo 12, 5, versículo 31, capítulo 10, versículo 43, capítulo 13, versículo 38 a 39, essa ideia muito forte de que é necessário crer em Jesus Cristo, confessar os seus pecados, se arrepender de seus pecados para ter o perdão dos pecados. Este livro, ele trata justamente essa questão de uma maneira muito forte, é enfático essa questão. Quando vemos no início do livro os primeiros discursos do apóstolo Pedro, todos fazem referência à necessidade de arrependimento, confissão
e crer em Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ou seja, é apresentado durante as páginas deste livro a necessidade do homem de se arrepender de seus pecados. E aqui vale a pena nós comentarmos algo para os nossos dias, porque temos perdido a noção da necessidade de arrependimento. Hoje é muito difícil vermos alguém falar a respeito de arrependimento nos púlpitos, nas igrejas, em diversos locais. Os púlpitos têm sido tomados por uma ideia de que é necessário dar aquilo que o público deseja. Ou seja, o pastor vai para o púlpito desejando responder aos anseios do coração do homem, ao invés de falar aquilo que é a vontade de Deus. E nas Escrituras fica muito claro a necessidade de que o homem ouça aquilo que é a vontade de Deus e não ouça aquilo que é a sua própria vontade. É necessário, então, pregarmos aquilo que está nas Escrituras. O livro de Atos vem trazer esta necessidade do homem se arrepender, confessar os seus pecados e ter uma fé genuína em Jesus. É bom pensarmos justamente nisso. O Evangelho de Lucas trata dos marginalizados e o livro de Atos vai tratar também, devido a essa continuidade do trabalho que é realizado por Jesus Cristo, fazendo e ensinando no início, como demonstrado no Evangelho de Lucas, e agora no livro de Atos, Jesus Cristo fazendo, já ressurreto, por meio da ação do Espírito Santo. Então o que nós vamos perceber? Que durante as páginas desse livro, nós vamos ver os aleijados sendo curados. Vemos as viúvas recebendo os cuidados necessários. Vemos Samaria sendo alcançada. Vemos o etíope auto-oficial sendo alcançado. O feiticeiro Simão mágico também. Vemos o perseguidor Saulo sendo alcançado e até mesmo os romanos. E o que isso traz para nós? Essas pessoas que muito provavelmente teriam dificuldades de se aproximar de Deus devido às condições culturais em que viviam, devido às necessidades especiais que tinham, nós percebemos que muitos olhariam para essas pessoas e teriam dificuldade em levar o Evangelho a eles. Mas então vem justamente esse livro contar que a história que acontece é que o Espírito Santo alcança a todos. Porque percebemos aí um deficiente físico sendo alcançado. As viúvas, essas que já não tinham mais um marido para protegê-las, para cuidar delas, elas sendo cuidadas pela igreja. Nós vemos também Samaria, esse povo que tinha grande dificuldade de relacionamento com o povo judeu, esse povo que o judeu nem passava por sua cidade por conta dessa grande rixa que eles tinham, sendo alcançada. Nós vemos o alto oficial da rainha de Candace, esse etíope sendo alcançado. Um homem de poder, um homem de status social grandioso sendo alcançado. Nós vemos feiticeiros, essas pessoas voltadas à magia, ao ocultismo sendo alcançadas. Nós vemos o perseguidor Saulo, aquele que colocava os cristãos na cadeia, perseguia com muita força esses cristãos, ele sendo alcançado. Nós temos um romano, aquele que era um dos representantes do governo, um dos representantes da grande nação, da grande potência mundial daquela época, sendo alcançado também. Isso mostra o quê? Que para o Espírito Santo não há nenhum tipo de diferenciação. O Espírito Santo não tem preconceitos, ele alcança a todos, ele deseja alcançar e salvar a todos. Isso é uma percepção que nós vamos tendo durante a leitura do livro de Atos. Essa é a mesma percepção que temos quando lemos o Evangelho. Sempre Jesus alcançando a todos, independente do seu nível social. E agora no livro de Atos também, o Espírito Santo alcançando a todos, independente do seu nível social ou das suas condições culturais. Vamos perceber então que o Evangelho precisa chegar às nações. Atos demonstra o desejo de Deus em usar homens para alcançar toda a humanidade com o Evangelho. Então nós vamos lendo o texto e percebendo, olha, a igreja cresceu mais uma vez. Aí lemos mais um pouquinho e vemos a ação dos homens, essa ação conduzida pelo Espírito Santo, e percebemos, a igreja cresceu novamente.
E aí a história se discorre mais um pouquinho, os homens são usados pelo Espírito Santo mais uma vez, e aí é dito, e a igreja cresceu novamente. E é justamente isso o desejo de Deus, que a igreja cresça por meio da instrumentalidade feita pelo Espírito Santo aos homens. Ou seja, o Espírito Santo usa o homem como um instrumento para a glória de Deus. Esses homens que tiveram seus corações constrangidos pelo amor de Deus, pediram perdão a Deus, se arrependeram de seus pecados, confessaram seus pecados e depositaram sua fé em Jesus Cristo, agora são usados para que o Evangelho se espalhe pelo mundo e atinja todas as nações, sem nenhum tipo de discriminação. Todas as nações precisam ser alcançadas, e este é o grande desejo do nosso bom Deus. E este foi o panorama bíblico no livro de Atos. E eu quero fazer uma reflexão aqui com você. Visto que durante as páginas deste livro fica muito claro alguns detalhes a respeito da necessidade de arrependimento para perdão, fica muito claro o desejo do Espírito Santo em usar pessoas para alcançar aqueles que são marginalizados, aqueles que provavelmente você diria, essa pessoa é muito difícil de ser alcançada por Deus. Visto que o Evangelho precisa se espalhar e alcançar os confins da terra, todos os cantos do mundo, então eu quero fazer justamente essa reflexão com você. Como você tem sido usado pelo Espírito Santo para que esse objetivo seja concluído, para que o Evangelho atinja até os confins da terra. O que você tem feito para que o Evangelho, as boas novas, o testemunho de que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e está à direita, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. O que você tem feito para que essa verdade seja espalhada para todo mundo e as pessoas tenham o conhecimento da pessoa de Jesus e o recebam como Senhor de suas vidas? Reflita sobre isso. Se você tem feito algo, continue a fazê-lo. Não deixe de fazê-lo. Se você tem percebido que você tem feito, mas não tem tido nenhum tipo de resultado, volte-se para as Escrituras e veja se você tem feito algo que está fora das Escrituras. Algo que não diz respeito a como o Espírito Santo agiu e utilizou estes homens de Deus. Leia o livro de Atos. Trará grandes benefícios para essa sua capacidade de poder fazer aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Se você não tem feito absolutamente nada, eu quero te convidar a dar um pontapé inicial. Pegue um versículo bíblico, copie esse versículo bíblico, cole nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, e envie para as pessoas que possam ler esse versículo. Ou escreva uma carta de próprio punho e entregue a seu vizinho, a um amigo próximo, para que este possa conhecer a verdade sobre Jesus Cristo. Utilize-se das ferramentas que temos. Faça isso com sabedoria para que outras pessoas conheçam Jesus e o tenham como Senhor e Salvador. O livro de Atos nos aponta como os nossos queridos e amados apóstolos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às grandes barreiras sociais, transporam essas barreiras pelo poder do Espírito Santo e alcançaram aqueles que eram inalcançáveis. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Tenham um dia na presença do nosso bom e amado Deus. E você, que foi abençoado por esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, a compartilhar este vídeo, para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus o cuide e o guarde. Até logo mais.